Olá, alunos de 7º anos, tudo bem com vocês? O meu nome é Vera, eu sou professora de História e hoje nós iremos trabalhar a habilidade 15 do currículo paulista. A habilidade 15 é discutir o conceito de escravidão moderna e suas distinções em relação ao escravismo antigo e a servidão medieval, tá bom? Por que a gente fala trabalhar a modernidade? Porque existe uma diferença, né? Qual o objetivo dessa aula? É analisar a diferença das três escravidão, a moderna, a antiga e a medieval, para que vocês possam entender um pouquinho melhor. Eu vou explicar primeiro a modernidade, porque as pessoas, quando você fala de escravidão moderna, você fala da África. Quando foi colonizada as Américas, precisava de mão de obra, eles trouxeram os africanos para trabalhar nas Américas, né? E aí você fala, mas algumas pessoas comentam e falam, mas os africanos sempre escravizaram o outro, né? Isso é correto, sempre houve escravidão. Mas, gente, lembrando, foi só na África a escravidão? Não, a escravidão existiu nas antigas civilizações. E a África também tinha antiga civilização. Roma era antiga civilização, né? E qual a diferença da escravidão antiga, servidão, que é a medieval, e a moderna? Existe uma diferença aí. Nas antigas civilizações, qualquer pessoa, ela poderia ser escrava. Como? Não dependia de cor ou religião. Qualquer um poderia ser escravo. Por dívida. Se você devesse e não conseguisse pagar, virava um escravo. Teve uma guerra, perdeu, era escravo. Uma outra condição, você nasceu, seu pai era escravo, você também era escravo. Só que a diferença era que a qualquer momento você poderia deixar essa condição de ser escravo, né? E o seu amo, ele poderia ser cruel ou bom, dependia muito do amo, né? Mas lembrando que não era por religião, não era por cor, tá? Era outros motivos. E a servidão? Olha a diferença. A servidão foi no mundo medieval. A servidão aconteceu por quê? As pessoas estavam fugindo, né, das invasões bárbaras em Roma. Lembra? Isso foi um conteúdo que eu já expliquei, né? Eles fugiram das invasões, precisavam de um local seguro e eles foram procurar nos feudos, né? E eles chegando nos feudos, era tudo murado, tinha proteção e eles ofereciam a mão de obra deles, né, em troca de proteção. O senhor feudal aceitava essas pessoas com toda a família, né? Não era só um, você poderia ter uma família nos feudos. E quando você chegava lá, você trabalhava nas terras, você tinha família, você tinha tudo. Era como se fosse uma cidade. É uma cidade o feudo. Você era protegido e você dava proteção para esse local. Você tinha pessoas que moravam no feudo e nem conhecia lá fora. Nascia e morria dentro do feudo. Mas era uma ligação de terra, né? Fidelidade, terra. Era diferente. Era uma servidão. Você não recebia salário, porém você tinha o que você precisava lá, né? As suas principais necessidades você tinha dentro do feudo. Então há uma diferença aí bem grande. E da escravidão moderna? Qual era a diferença? A diferença é que você trazia os escravos da África, levava para a colônia e eles deixavam de ser humanos. A condição humana mudava, ele se tornava coisa, né? Era o que movimentava a economia, né? Eles eram comprados. Você tinha um escravo, você vendia o seu escravo, gerava, né, comércio. A sua família era separada, o escravo era vendido, o filho, vocês não conseguiam manter uma família lá dentro, era desumano, né? Lembrando que nas antigas civilizações qualquer um poderia ser escravo, na moderna não, era somente pela cor, era etnia, mudou, né? Era superioridade branca, né? Era um povo se sentindo superior ao outro e com as justificativas de escravidão, que essas justificativas nós iremos discutir nas próximas aulas, tá?
Aqui no momento nós iremos falar sobre a relação de cada um. Para que vocês possam entender um pouco melhor sobre essa escravidão, eu indico 2 filmes, que era o Amistad e o Gladiador, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Tenham uma boa tarde.